Olá, olá, olá! Sejam muito bem-vindos ao nosso 11º episódio do Unicap Talks, um podcast que conecta você, paciente, com os melhores especialistas da área da saúde. Eu sou Acley Viana, cirurgião de cabeça e pescoço, e aqui do meu lado, Dr. Daniel Hortelado. Isso mesmo. Vamos falar sobre o que hoje, Acley? Hoje a gente vai dar um break na tireoide. Vamos parar um pouquinho o nosso bloco de tireoide e vamos falar sobre algo que é unânime para todas as especialidades. Tô rindo porque tu me proibiu de falar que eu não entendo nada. Não é unânime para todas as especialidades. A gente entende. Pelo menos como paciente a gente entende alguma coisa. É que na verdade a gente vai falar pela primeira vez nesse podcast sobre algo não específico de cabeça e pescoço. Exatamente. Nenhuma doença diretamente relacionada, mas tem uma relação muito... Tem, e a gente vai provar isso. Com tireoide, com outros tumores em geral. Vamos falar sobre o que hoje, Acley? Obesidade. Na verdade, a gente vai fazer um bloco de 3 episódios. Então, vocês vão ver essa primeira semana que vem, e na outra, um terceiro. E a gente resolveu dividir primeiro falando hoje sobre o que é obesidade, como que faz para ficar obeso, o que causa. Se a tireoide engorda ou emagrece. Se a tireoide engorda ou emagrece, que essa aí é a dúvida maior de todo mundo. Essa é boa. E depois a gente vai fazer um das consequências, né? O que a obesidade causa, por que é um problema de saúde pública. Tratamento em geral. E o último a gente vai falar sobre mudança de estilo de vida, que talvez seja o grande arma na mudança disso aí. Esse vai ser legal. E para isso a gente tem 2 convidadas muito especiais que a gente tava aqui conversando e rindo pra caramba com elas. Quantos anos tu conhece uma delas? Melhor não falar, né? Melhor não falar. Já é amiga de colégio. De colégio, né? Tá bom. Colégio. E nós vamos deixar elas se apresentarem, né? Como Isso sempre, mesmo. né? Mas assim, só pra já adiantar, são 2 endocrinologistas Isso. muito especiais, muito queridas, que cuidam muito dos nossos pacientes. Cuidam da gente também. Então, são 2 que, assim... da nossa mais admiração. Alta especialidade que tem a nossa admiração. Isso aí. Vou deixar elas se apresentarem para vocês. Vamos começar pela doutora Cristina Schreiber. Cris, apresente-se para todo mundo. Tá bom, eu sou a Cris, sou médica endocrinologista, formada na UFSC em 2002. E depois segui para São Paulo fazer endocrinologia, né? Como vocês sabem, fiz doutorado em diabetes dieta. E voltei para Floripa em 2008. Defendi o doutorado em 2013. E nesse meio tempo eu fiz uns cursinhos também, umas pós-graduações, uns filhos. 3 filhos lindos. Abri umas clínicas. Enfim. Mas essa é a minha trajetória aí. E obesidade tem, né? Eu queria agradecer vocês pelo convite, assim. Seja bem-vinda. A gente gosta de falar, a mulher gosta de falar, né? Conversar um pouquinho. E a obesidade sempre toca muito a gente por N motivos, mas o principal é pelo estigma, né? Tem muito estigma. Então, é sempre para mim, um assunto que a gente tem muito carinho, assim. Né? É uma patologia que a gente tem bastante carinho, assim, para falar. Muito legal. Dela. E a nossa outra convidada é a doutora Luísa Machello. Machello, né? Isso? Machello, não tem um L. Gente, é uma honra estar aqui. Obrigada mesmo pelo convite. Eu vou me apresentar para vocês. Eu sou Luísa Machello, sou médica endocrinologista, sou pós-graduada em medicina esportiva. E, na verdade, eu sou matogrossense. Ó, tô aqui. Eu sou matogrossense. Fiz a faculdade em Curitiba. Depois vim para cá fazer as residências de clínica médica e endócrino. E depois eu fiz a pós em esporte na Escola Paulista de Medicina. E eu amo endocrinologia. Verdade. É a especialidade mais linda que existe. Me desculpe, pessoal da Todo cirurgia. endocrinologista é apaixonado. Me desculpe, Os endócrinos adoram pessoal da mesmo. cirurgia de cabeça e pescoço. Mas é uma especialidade muito bonita, muito linda. E de um poder de transformação que eu acho, assim, que não tem igual. Então, né, quando a gente fala disso... poder da mudança de estilo de vida, do tratamento da obesidade que a gente vai falar hoje, né? É realmente transformador, né? Então, lidar com isso é muito legal. E nunca se falou tanto, né, sobre mudança de estilo de vida. É praticamente uma especialidade, né? Tem médicos se voltando basicamente para isso, né? É uma pena que isso tenha que ser assim, né? Na verdade, o que deveria ser de todo mundo. a gente sabe que tá faltando muito ainda na graduação.
né? Bastante, assim, como cadeira mesmo, tanto a atividade física quanto a nutrição. Então, tanto eu quanto a Lu, eu fiz nutrologia também, grupo do GANEP, do HC, da USP. Não fiz o RQE, mas estudei, fiz TCC, tudo, enfim, a pós-graduação por causa disso, porque me faltava ferramentas no dia a dia, né? Mas um dia eu tive a oportunidade de dar aula sobre isso, por que que a gente não tem MEV, né? Por que que a gente não tem a mudança de estilo de vida tão presente, assim, às vezes nos consultórios. O título da aula era MEV, né? Mudança de estilo de vida, o que temos feito de errado. Né? Era um congresso aqui nosso, catarinense. Aí eu fui revisar a literatura e é isso, assim, o mesmo problema dos Estados Unidos, né? Pouca matéria na graduação, a gente não sabe prescrever, a gente não é estimulado como aluno, nem como profissional de saúde, a ter mudança de estilo de vida em si, então nem sabe fazer, né? E a nossa medicina é muito hierarquizada, militarizada, então não tem espaço para o bem-estar do aluno. Então, como é que ele vai orientar? Né? Então, a gente sai da faculdade sabendo, como na América, né, como nos Estados Unidos, a prescrever. Então, nós somos bons prescritores, mas a gente precisa ampliar. Né? Não só bater no ombrinho do paciente e dizer assim, ó, e aí, ó, vai e faz, mas eu não faço. Vai e faz tua mudança de estilo de vida, né? E... para mim, esse contato foi muito depois, né? Então, assim, o entendimento geral, até a gente vem discutindo muito isso, né? Até da MB, tudo é que não vire uma especialidade, né? Que a mudança de estilo de vida perpasse, sim, todas as especialidades. Se a gente puder fazer com que vocês possam falar, porque, assim, ainda a palavra do médico tem muita força, né? Então, a gente percebe isso. Às vezes, eles escutam da Nutri, escutam... E também, que bom, né? Cada um falando... Mas, assim, quando o médico fala que ele fez aquilo, que ele tá sofrendo, ou que ele posta, que ele tá... A gente vê que também tem uma reação legal, né? Então, é esse desafio, né? Eu tenho uma pergunta que você citou aí, Cris, para vocês falarem sobre o estigma da obesidade. Acho que antes da gente entrar no que é a obesidade, né? Como é que se define... Por que tem... Assim, a gente tem um estigma, isso é fato, sempre teve, né? Né? Quem nunca fez bullying com o gordinho? Infelizmente, eu era o gordinho, então... né? Mas hoje a gente também tem um outro lado, né? Existe um outro grupo tentando normalizar a obesidade, né? Dizer assim, não, isso não é um problema. Não é doença. Não é uma doença, né? Aceite isso. Eu acho que talvez seja um grupo como meio que uma contrarresposta, né? Existe o estigma e tem a contrarresposta. Existe mesmo isso? Existe o estigma da obesidade? Existe o preconceito contra o obeso e tudo mais? Ou isso é só... Ou mudou? Não mudou, né? O estigma é muito, muito maior do que esse movimento de normalização, né? O movimento de normalização é natural, porque eu vejo naturalmente, assim, isso é uma resposta, né, da sociedade, assim, até por questões estéticas, né? Então, a gente tem essa questão histórica da estética, de uma estética que ela é... over, assim, né? Não é que seja over, é que com as mídias digitais ficou muito mais presente na nossa vida. Por exemplo, né, quando eu era adolescente, quando é que eu vi uma mulher bonita? Eu via na novela, via na TV... Mas hoje o adolescente, ele tá ali, né? Muito, na rede social, vendo os colegas do colégio, da muito consumido, vamos dizer assim. Então, o formato do corpo, a forma do corpo, e partindo dessa variável, né? A forma do corpo, ela é muito mais acessível, né? E muito mais, passa mais, assim, todas as pessoas estão falando disso. Mas eu queria esse abdômen, eu queria esse rosto de filtro, eu queria... esse cabelo. Então, isso deve ter já a gente estudando, né, antropologicamente falando, nós mudamos, né? Então, eu acho que vem daí, daquela pessoa que não sabe tudo sobre a doença da obesidade, e aí ela não se encaixa, e aí então ela cria o nicho dela, e eu acho isso natural, né? Mas o estigma é muito pesado, porque, de todo modo, o outro lado, né, de a gente sempre levar para a estética, faz com que a pessoa se sinta muito loser, né? Vamos dizer assim, resumindo, ela é uma pessoa loser na sociedade. Então, isso para nós é que nos comove do ponto de vista médico, porque é aí que a gente quer atuar, né? O que é uma pessoa vencedora? O que é sucesso? Entende? Inclui muita coisa. Então, a gente precisa falar para esse paciente que o sucesso é a saúde dele.
E é difícil você, às vezes, nem ele se vê assim, entendeu? Isso, né? Porque hoje a gente fala muito de obesidade melhorada, né? E então sempre teve a diet culture, né? Se você for colocar lá no Google, vai ter o histórico, a diet culture perspassando a obesidade. Então, o que é isso? Lá desde a década de 60 e 70, vendendo um monte de coisa. Então, todo mês tem uma nova dieta, tem uma coisa... Então, tem um mercado muito grande para isso também. Então, quando você tem um mercado, você tem que alimentar esse mercado, né? Então, se a gente tirasse hoje em dia qualquer necessidade estética das pessoas de estarem... Com certeza, muita gente ia ficar sem o seu ganha-pão. Porque eles precisam disso para vender produto. Né? Que é o abdômen de tanquinho, que é isso, que é um músculo saltado aqui. Saúde não vende, né? Estética, ela gera desejo. Vende muito, né? muito, vende muito. Então, eu peço para os pacientes muito assim, ó, será que você está seguindo quem você precisa seguir mesmo? Será que isso não está te dando depois pensamentos automáticos de menor valia? Porque tu não vais conseguir, né? Por exemplo, eu tenho um biotipo. Cris, eu não vou ter determinada coxa, não tem jeito. E aí, isso tudo se mistura na discussão da patologia. Então, o estigma é enorme, preconceito é enorme, até isso está bem demonstrado, assim, admissão de emprego, enfim. Então, na primeira vista, a pessoa se sente, a pessoa que vê, sente que a pessoa pode não ser... pode ser mais lenta, por exemplo. Quando você vai entrevistar, as pessoas que entrevistam falam. Que essa pessoa pode ser mais lenta, ou que ela não é comprometida, ou que ela não tem força de vontade. Não tem força de vontade. Então, assim, isso tudo a pessoa isso sente. São... Que ela chegou, ela tá são ali, conclusões visuais, né? Exatamente, não é o que é a pessoa. Mas isso se confunde tudo no tratamento. E aí, o que é pior, vão somando-se traumas, né? Então, ela tem traumas, como você falou, né? Desde o bullying lá da infância, daí depois vem os bullings ou outros traumas, se já não teve trauma antes, sabe? Então, isso vai piorando a relação dela com a doença, assim. E assim, Luísa, então obesidade é uma patologia, uma doença com classificação internacional de doenças, com CID, tudo isso. Sim, a obesidade é uma doença crônica multifatorial, né? Com seus fatores genéticos, fatores comportamentais, sociais, enfim. Eu vou aproveitar só pegar o gancho da Cris, que ela falou do estigma em relação à doença em si, que a gente já sabe que é bem, bem forte. No entanto, a gente... Né? Então, a gente tem o estigma da doença, mas a gente hoje, com mais acesso a tratamento, a gente também tem o estigma do tratamento. Então, a pessoa, por exemplo, que necessita de um tratamento medicamentoso, além dela sofrer um preconceito por ter uma doença que ela não controla muitas vezes, e que é uma doença com esses N fatores que a gente está comentando, genético, comportamental, social também, cultural, né? Ela também sofre o preconceito de se submeter a um tratamento, muitas vezes, que para ela é necessário. Então, tu vê que é uma coisa de todos os lados. É assim, a pessoa num centro de um monte de preconceito, de estigma, realmente, né? Mas é uma doença, realmente, né? Como a gente estava comentando, crônica, multifatorial, uma doença que não tem cura. E aí vem uma outra questão também, né, Cris? Que é, uma vez obesidade... A tendência é sempre obesidade, né? Então, a gente não tem uma cura a princípio da doença, né? Controle. A gente tem um controle, exatamente. Então, uma vez que a pessoa ganha peso, ela vai carregar as alterações hormonais, metabólicas que acontecem cronicamente. E daí que vem aquela questão que a gente fala da necessidade da mudança de estilo de vida, porque ela vai ter que carregar os cuidados cronicamente. E essa, acho que é a parte mais desafiadora também, né? É de tu entender que tu tem uma coisa de longo prazo, longuíssimo prazo, né? E que não tem uma cura. Logo, a pessoa, por exemplo, se um dia ela teve um IMC de, sei lá, 40 e ela ficar no IMC de 35, vamos dizer. Aqui falando de IMC, não de composição corporal, mas só para o pessoal entender, né? Peso, ela né? vai continuar com obesidade. Então, e às vezes tem a questão, a pessoa continua com obesidade, mas ela está mais controlada. Ela já teve um IMC de 40 e um IMC. Então, tem toda essa questão ainda da pessoa estar sendo submetida a um tratamento, mas continuar com obesidade. Ela não vai ter um IMC considerado pela sociedade como normal. Então, é realmente muito desafiador na prática para a pessoa que sofre, enfim, né? Para a pessoa que tem a doença.
só puxando o gancho, primeiro, o que é IMC? Para as pessoas saberem, que todo mundo meio que sabe, mas às vezes vale a pena a gente falar. E você falou assim, tem o IMC, mas tem a composição corporal. Como é que a gente sabe o que é obesidade e o que não é? Tá, IMC define obesidade? Não, cada vez menos. Mais, cada vez menos. É uma ferramenta que a gente utiliza na prática. Por exemplo, serviços de residência, a gente utiliza IMC com circunferência abdominal, que é o que tem disponível. Mas o IMC é o peso sobre a altura ao quadrado, né? Então, ele vai... Só que no peso a gente tem massa muscular, a gente tem água, a gente tem músculo, a gente tem osso. Então, não... Por exemplo, Arnold Schwarzenegger, né? Tinha o IMC de 30, né? Pelo IMC, ele seria considerado obesidade grau 1, que é IMC a partir de 30. Então, até 24 de 18 a 24,9 IMC normal, a partir de 25 sobrepeso, a partir de 30 obesidade. Aí os graus, né? Acima de 35, grau 2 e acima de 40 obesidade grau 3 ou grave. Ele tinha o IMC de 30, mas ele era uma pessoa com obesidade... Percentual de gordura corporal de gordura dele treinando devia ser, o quê? 5%? 10%, por aí. Então, pessoa puro músculo, né? Então, hoje, cada vez menos a gente usa o IMC e mais a composição corporal. Até para acompanhamento, né? Saber o que essa pessoa está perdendo durante o processo, né, de tratamento. Mas é basicamente isso, né? IMC é o peso sobre a altura ao quadrado e composição corporal diz respeito ao o que está contido nesse peso. Tem de gordura, né? Então... E, Cris, a Luísa falou que é uma doença multifatorial. Que fatores mais ou menos são esses, assim, como causas de obesidade? A gente tem um mapa que todo mundo sabe que toda aula eu apresento esse mapa. E é bem legal. Deve ser gigante, né? É gigante. Tem inúmeras causas. É gigante, é muito... todo mundo já sabe, assim. Chama Foresight Obesity System Map. No meio tá o balanço energético e em volta tem mais de 42 variáveis que alteram esse balanço energético, né? Então, do lado esquerdo, já decorei, porque toda aula eu mostro, né? Então, do lado esquerdo tem todas as variáveis relacionadas à atividade física. Né? Então, tem desde o walkability, que em português fica ruim, né? A caminhabilidade do teu bairro, por exemplo, né? Quando você compara o Harlem com o Bronx, por exemplo, Nova York. Bronx, né? Um dá para caminhar na rua, outro não dá. Exato. E compara a ilha, né, de Manhattan, você sabe que lá no Bronx todo mundo anda de carro, ninguém consegue andar muito, né? Então, a obesidade lá dispara. Então, isso já... A refrigeração, por exemplo, a gente está sempre 24 graus, daí ninguém mais sua. Então, a gente não gasta mais energia para isso. Então, o balanço energético nosso, ele sempre, hoje em dia, na sociedade atual, ele vai tendendo ao positivo, né? Então, embaixo tem todas as causas no mapa, né? Todas as causas intraútero, como que a tua mãe comeu durante a gravidez, porque o líquido amniótico tem sabor... E tudo isso influencia na vida do adulto? Depois, sempre. Na vida da criança já, né? Porque... Na vida da criança, é claro. E aí o programa em precoce. Então, como ela comeu também, programa, né? Quantas calorias, por exemplo, ela usou, né? Programa a nossa genética, né? E aí a gente tem tudo isso. Aí a gente tem a parte da indústria alimentícia, que é uma das indústrias menos controladas que existe no mundo, né? Ela não tem muita auditoria, principalmente aqui na América Latina, a gente não tem. Se você coloca um aditivo novo, ninguém fica sabendo, né? A gente tem um pão francês que tem de 18 a 24 produtos químicos no pão francês, que é considerado um alimento tranquilo, né? Assim, um pão francês. Então tem muito produto químico. E os produtos, e aí tá tudo, né, relacionado à comida, que é o uso dos aplicativos que mandam notificações de comida o tempo todo. Então, lá no Congresso Europeu de Obesidade, eu tinha mesas discutindo como que a gente vai fazer. Então, nos Estados Unidos agora eles obrigaram o aplicativo a colocar caloria no final. Quando você vem o preço e vem o caloria no final da comida que você está ingerindo. Aí descobriram que eles estavam maquiando isso. Os caras apresentaram lá os resultados, eles estavam colocando menos calorias do que era, assim, sabe? Não fechava. É um absurdo, né? Não, sendo que nos Estados Unidos todo mundo processa todo mundo, né? Mas lá, eles... Então, assim, a comida é muita coisa que tem interferentes, entendeu? Assim, para excesso. Cara, e a parte psicológica. Da caloria, então, a gente foi há um tempo, eu e minha mulher, num restaurante de uma rede americana, né? E aí ela falou, tu não quer comer tal prato? Acho que era uma costelinha com molho barbecue, assim. Aí eu peguei, olhei e falei, não. Aí ela falou assim, por que tu gosta? Eu falei,
São 3.000 calorias. Eu como metade disso num dia. Tinha lá escrito. Da minha dieta aqui. Tinha escrito, né? Tinha escrito. Então, isso é uma tendência nos Estados Unidos, porque por conta disso, porque lá eles são o primeiro lugar em obesidade, né? Então, a sociedade civil pressiona para ter também informação. Enfim, aqui a gente está longe, né? A gente tem, nos Estados Unidos, por exemplo, não entra gordura trans em Nova York em nenhum restaurante desde 2000. São leis duras, né? E eles auditam. Mas qual que é essa relação de obesidade? Assim, falar lá é um problema... Quantos % da população americana são obesos? E no Brasil, como é que é essa... Eu não tenho percentual dos Estados Unidos agora de cabeça. No Brasil é 53% sobrepeso já, né? É muito alto. O Brasil tá... 20% obesidade. Em 20 anos, 3/4 dos brasileiros vão ser... Se o Brasil é 50% de sobrepeso, não, lá é 90%. É o primeiro lugar, né? Tá americanizado também. O Brasil hoje é o segundo em síndrome metabólica, se não me engano, assim, no E no Brasil está aumentando? Itália, por exemplo, está em 8º lugar. Itália, né? Mas só voltando no mapa, só para eu não me perder, tem as 3 áreas e a área psicológica, né? Então, como é que a gente era? A gente era uma tribo que a gente dançava, se reunia todo dia, conversava, que nem a gente está aqui falando. Corria para caçar. Corria para pegar comida, não voltava de certo já com fome, né? Porque, enfim, e não era muita comida, né? Não encontrava um pomar, tu encontrava uma árvore de fruta que pegava, sei lá, as pitangas lá, só ia ter pitanga de novo. Enfim, resumo, a gente era a socialização, eu quis trazer a tribo por causa da socialização. Hoje a gente não tem isso. Vocês trabalham em grupo, nós trabalhamos em grupo. E olha que bom que é ter uma clínica e trabalhar em grupo. Então, provavelmente é mais gostoso. Eu sinto muito melhor trabalhando em grupo, dividindo as minhas ansiedades, né? Lu, pelo amor de Deus, eu saio do consultório, vou lá. Lu, olha só, como é que era isso mesmo, né? E o contrário é verdadeiro, a gente discute e tal, e isso relaxa muito, né? Mas o atual nos trabalhos, nos ambientes de trabalho, é o individualismo, a pessoa ficar com estresse e não conseguir... Ela tem uma ambivalência que é o quê? Você tem o estresse, você não sabe o que é o estresse, então você vai relaxar. E a gente relaxa com 8 coisas, basicamente, né? Então, álcool, sexo, drogas, né? Não tão socialmente aceitas, né? Porque cocaína, por exemplo... Internet, jogos de azar, compras, videogame entrou, né? E faltou comida. Isso, 8 coisas, tá? E aí, tudo bem você relaxar. O problema é quando é um transtorno, né? Então, a comida entra nessa coisa do... Bom, se você tá usando para relaxar muito, vai dar ruim. Vai aumentar a glicemia, vai aumentar a LDL. Então, todo paciente que a gente tá na nossa frente... é uma miríade desses mais de 40 variáveis. E a gente vai ver, para aquele paciente, qual é o padrão que ele tem, entendeu? Se é uma obesidade desde a infância, provavelmente isso é genético, né? Não, além de genético, tem o intraútero, quis dizer, né? Errei aqui. Genético, todas são. Então, agora, se tem um componente genético maior ainda... com poucas outras coisas que ele faça, ou mesmo que ele não tenha trauma, não tenha estresse, ele vai ter mais dificuldade, né? E já tem outros que nem tem um componente genético tão importante, né? Receberam menos alelos, por exemplo, mas daí tem um transtorno psiquiátrico mais importante. Ansiedade. E aí vai ter muito excesso de caloria lá, e aí mesmo com componente genético não tão importante, né? Vai chegar, então... As causas são só essas. Um ponto interessante. É bem complexo mesmo, mas a gente gosta de coisa complexa, né? Na nossa área, assim, não é o problema. O problema é que o trabalho é muito complexo, né? Então, o transdisciplinar acaba que a gente diz, o objeto, que é o objeto de estudo nosso, obesidade, ele continua complexo, mas a gente chora junto, a gente tem mais insights juntos, né? O transdisciplinar ajuda muito. Mas eu acho que você falou uma coisa interessante e que até é uma das coisas que as pessoas usam como argumento para não mudar, né? Você falou assim, todos são genéticos, né? E assim, o principal argumento para ou não diria não mudar, mas a pessoa vai tentar e ela às vezes não consegue chegar no resultado que ela colocou dentro da cabeça dela, né? Sim. E acho que esse é o grande ponto. A pessoa coloca na cabeça dela um resultado que ela quer atingir, que às vezes não é fácil ou não é atingível dentro da composição corporal dela, dentro da genética dela. E aí ela usa esse fator, não, mas isso aqui é genético, não tem o que eu fazer.
Né? E, na verdade, pelo que você está falando, não. Você tem outros fatores que, numa genética favorável, que eles levam a isso, né? Exato. Então, que aí vai exigir a questão do ajuste de expectativas, né? Que geralmente os pacientes, quando vêm, eles têm uma expectativa alta em cima do tratamento, né? Até porque já passaram por vários, né? A maioria já passou por muitos tratamentos. Por vários tratamentos antes de fazer. Então, tem essa questão também. E tem aquela outra questão também que a gente comentou, que a pessoa vai ter que entender que, dependendo do resultado que ela quer, vai ter que, às vezes, abrir mão de mais e mais e cada vez mais coisas e muitas vezes não atingir o resultado que ela quer. Né? Porque, às vezes, é incompatível realmente com a realidade. Né? O tratamento é muito difícil, né? Exige... começar a fazer exercício, dieta, remédio, eventualmente cirurgia e... É todo um movimento que a pessoa... Uma alteração de rotina, um movimento de uma... isso. Até a parte psicológica, psiquiátrica tem que ser tratada, É uma alteração da vida da pessoa, né? Uma alteração de rotina, assim, eu não acho que seja difícil, né? Mas é isso que tu falaste, assim, tem que ter essa disponibilidade, né? Sim. E muitas vezes, às vezes, as pessoas, além de não ter disponibilidade, ela não quer se aprofundar em si mesma, né? Então, a gente vê muito isso na sociedade atual. Ela prefere, eu já tive experiência de estar em consultório e o paciente falar para mim, eu não vim aqui para isso. Eu queria conversar mais sobre, por exemplo, o estresse no trabalho. E aí, ele não deixou eu acessar essa área da vida dele, né? Mas eu tive que explicar, olha, isso impacta a medicação, ela é importante, mas não... E vai fazer o trabalho dela, mas se a gente deixar esse processo do estresse como ele está no momento e ele aumentar... nem sempre eu vou conseguir aumentar a medicação, né? Então, seria interessante a gente também trabalhar essa parte, né? Então, é difícil porque hoje em dia a gente está num momento na sociedade também que é tudo muito rápido, né? Muito... o autoconhecimento... Até que aumentou um pouco, a gente tem percebido uma necessidade maior pós-pandemia, assim. Porque todo mundo ficou mais em contato consigo próprio. Sim. Mas... eu vejo que o trabalho, ele não é tão... Para nós, pelo menos, que trabalhamos com isso, o trabalho em si, ele é lindo. Que eu falo para o paciente com diabetes é a seguinte frase. A partir do momento que você tem diabetes, você vai se tornar uma pessoa mais saudável se você tratar o diabetes do que você era antes, né? Porque a gente vai te apresentar uma série de ferramentas que vai te mostrar como você comia, como pode ser melhor, mais gostoso até. Mas tem que ter a disponibilidade, abrir esse tempo para o autocuidado, para o autoconhecimento, para o autocuidado. E nem sempre a pessoa está disponível. É difícil. Às vezes ela vai querer mais só tratar a medicação e pronto, né? E Luísa, agora puxando a brasa para nossa sardinha. Aquilo que a gente sabe um pouco. Aquilo que a gente... que todos os nossos pacientes, de nós 4... Perguntam sempre. Perguntam, né? O tempo todo. Doutor, eu tenho tireoide. É isso que me engorda? É isso que me emagrece? Por causa da tireoide. Olha, explica pra gente, Luísa. Na verdade, obesidade e alterações de tireoide são doenças diferentes, no entanto, elas não se excluem, né? Porque uma, sem dúvida, tem correlação com a outra, né? Então, por exemplo, quem tem obesidade tem um risco relativamente maior de ter problemas, tanto hipotireoide, a gente vai falar de hipotireoidismo, né? Que é a tireoide preguiçosa, que o leigo conhece, né? Quando a tireoide está funcionando abaixo do que deveria. Tanto para hipotireoidismo subclínico quanto manifesto, né? Então, tem mais chance Mas é o contrário, né? O cara que tem obesidade tem propensão a ter o hipotireoidismo. Isso. Né? Não quem tem hipotireoidismo vai ser obeso. Mas é que é difícil entender, às vezes o paciente entender quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Sim. Então tem essa questão, mas na verdade o que mais leva a alterações tireoidianas é a própria obesidade fazendo esse caminho, né? E não a tireoide engordando a pessoa, são doenças diferentes. No entanto, como a gente tem mais problemas de tireoide em pacientes com obesidade, isso às vezes se confunde. E uma coisa dificulta a outra. Quem tá com o hipotireoidismo muito descontrolado vai sim ter uma dificuldade de perder peso. Não vai engordar a mais por isso, mas se o paciente tem obesidade, tem um hipotireoidismo, a tireoide preguiçosa que não está sendo tratada,
ele vai ter automaticamente mais dificuldade de emagrecer, mas não foi isso que tenha causado, né? Então, mas tem essa relação... Mas quem ferrou com tudo foi o Ronaldinho, né? Que ele foi no Fantástico, vocês sim, lembram, né? Ele falou que a culpa era disso. Ele ia parar... Não era as canas que ele tomava no final de semana. Ele ia parar totalmente com o futebol, porque ele tava com hipotiroidismo e ele tinha engordado... Eu nunca me esqueço, eu sei até onde eu estava quando ele declarou isso. Eu sei onde é que eu estava, assim, que eu vi na televisão e já fiquei pensando. Foi o 11 de setembro daquele... 11 de setembro, cara, eu botei a mão na cabeça, assim, e falei, cara, essa semana que vem vai ser o caos. E foi, cara, assim, todo mundo... O pessoal pensou que ia engordar, o pessoal pensou que... Porque, assim, ele tava muito pesado na época, assim, né? E ele tinha ficado sócio daquela churrascaria no Rio de Janeiro, lembra? E aí ele... Do Porcão, acho que era. Ele teve a coragem de ir no Fantástico falar que tinha sido a tireoide, que tinha... Ai, eu fiquei muito chateada. Na residência, a gente porque assim, 4 quilos, 5 quilos, né? TSH alterado. Retenção líquida ali não vai acontecer, gordura, né? sabe? Na retenção, mas assim, você dizer que ele parou de futebol. Na residência, a gente falava assim, nunca é só uma tireoide, porque geralmente a pessoa que tem uma alteração de tireoide, ela vai ter a relação com o sobrepeso, com a obesidade, né? Invariavelmente. Mas foi essa dos 4, 5 quilos, eu tenho uma paciente que eu operei, daí deu um mês, ela voltou, ela falou assim, tu acabou com a minha vida. Eu falei, mas por quê? Não, meus hormônios desregulou tudo. Eu falei, mas o que aconteceu? Engordei 18 quilos. Eu falei, não foi. 18 não. E o TSH normal. E o TSH normal. Não pode. Aí teve mais coisas, assim, né? Uma bela ansiedade e um belo açúcar pra dentro, né? Sim. Não, mas é importante as pessoas saberem disso. Sim, né? é importante. Então, assim, porque... saber que a tireoide tem os problemas da forma, nódulo, tem problema de função, hipotireoidismo. O hipotireoidismo pode ter uma retenção hídrica, como a Luísa falou, mas, assim, ganhar peso, ser causa da obesidade é muito difícil. Né? Exatamente. A obesidade é multifatorial, como a Cris falou. É difícil também, na prática, tu encaixar um fator só, né? Claro. Às vezes o paciente pergunta... Só genético. Esses dias uma paciente me perguntou... eu quero que tu me explique... Não, na verdade... A gente sempre vai falar que é multifatorial, porque assim, se a gente for pegar a estimativa da população hoje, é todo uns 50% acima do peso. Então, assim, existe fator genético? Sim, mas tem o fator todo de uma sociedade que tá realmente mais sedentária e comendo mais calorias. Muito mais calorias. Né? Aí, então, assim, aí tu vai no mercado... As frutas estão mais caras que o pacote de miojo. Aí tu pega uma pessoa de baixa renda, que tem 5 filhos para alimentar, vai comprar fruta, tá R$5, o pacote de miojo tá R$2. Então, tu tem toda uma sociedade com um estímulo ao consumo de alimentos hipercalóricos também, né? Então, assim, é isso, né? Isso é muito sério, né? Porque comida saudável... é cara, né? É mais cara, mas só no proteína Brasil que é mais... Comida natural, fruta, verdura... tá caro, proteína tá caro, comida natural tá muito cara e essas comidas ultraprocessadas estão muito baratas, né? Porque precisa de subsídio, né? Na Europa é muito mais subsidiado o agro, né? Então aqui não é tão subsidiado e fica puxado, assim, porque tem muitas variáveis, né? Variáveis de temperatura, enfim, então... fruta, por exemplo, enfim, um caminho é grande para chegar no mercado, né? A gente tem um agrotóxico não controlado ainda, mal controlado no Brasil, então também leva à obesidade, o agrotóxico ele se fixa na gordura, então isso é depósito, né? A Fiocruz já teve um trabalho bem interessante, sai no leite materno, então se sai no leite materno porque ficou estocado como gordura, né? O agrotóxico. Então, é né, as causas são inúmeras, assim, e é isso que a Lu falou, né? A gente vive o paradoxo da nutrição, assim, da obesidade agora, que é isso, assim, o paradoxo alimentar, que eles chamam, desculpa, paradoxo alimentar. É fome e obesidade ao mesmo tempo, né? Então, a gente tem no Brasil o paradoxo alimentar. E isso é uma equação difícil de resolver. Tá melhorando com a comida na escola, né? A comida melhorou na escola, não tem a lei, ela é cumprida, né, nas escolas municipais, estaduais, então a lanchonete não existe mais com fritura, as merendas são naturais, né, então... colégio particular tá assim, todos, né? Todos, então, a lei então isso resolveu. Agora entrou, não faz nem 5 anos, eu sei porque os meninos tiveram aula de alimentação, né, não faz nem 5 anos, ele entrou no currículo a educação em saúde alimentar, parte nutricional, então eles têm na escola, que eles não tinham. Entrou junto à educação financeira.
Então, isso é obrigatório. Todas as escolas do país têm que ter. Isso ajuda muito, porque a criança chega em casa dando de dedo no pai. Não dá isso aí, não pode tomar refrigerante desse jeito, nananana, de dedo. Eu sei porque lá em casa teve dedo, né? Também algumas coisas, enfim. Então, é legal isso, né? Porque a criança, ela aprende muito rápido, assim. Se aquilo é repetido, o paladar dela vai sendo treinado, né? Porque ela vai comer tomate, vai comer comida. Né, no colégio, então ajuda muito. E assim, com essas medidas, vocês falaram, no Brasil 53% é sobrepeso. Isso está aumentando ou isso está diminuindo? Porque assim, pode ser que seja uma tendência enviesada, mas eu vejo as pessoas mais perdendo peso, aumentando exercício físico, eu não sei se é da região que a gente mora, que favorece, ou a idade, que é a idade que as pessoas... começa a se tocar ali. Agora tem que me tocar. Não, tá aumentando vertiginosamente. Tá aumentando a obesidade no Brasil. Em todas as idades, é uma coisa assim... Criança e adolescente é o que mais nos preocupa, tanto que lá na clínica, né, a gente não largou de jeito nenhum essa bandeira, e a gente tá com 3 endocrinopediatras conosco dentro da clínica por isso, porque assim... É uma coisa que mexe muito, né? Até porque eu tenho 3 filhos. Aumentou em todas as idades, né? Ao ponto da neoplasia, daí se você for ver a mortalidade... Agora eu tive que dar aula para a DIV, né? No estado. E aí foi um painel sobre mortalidade no estado de Santa Catarina. Hoje, a maioria da mortalidade do estado de Santa Catarina não é mais por cardiovascular. É neoplasia. Porque a neoplasia está crescendo, porque a gente está... Na minha opinião, né? Isso pode ser, não foi comprovado ainda, mas como tem estatina e metformina no posto de saúde, então a gente está conseguindo não ter tanto, né? Porque assim, de mudança de estilo de vida não foi. Provavelmente algo que tenha algum controle melhor da parte de lípides. Né? E aí, neoplasia tá vindo. Por que neoplasia tá aumentando? Uma das questões, com certeza, obesidade. Né? Então, a gente vê a neoplasia aumentando em qual faixa etária? Mais jovem. Não é no mais velho. Né? Então, o índice de neoplasia lá na DIV, eles mostraram, né? Eu nem sabia desses dados, assim. E para mim, me assustou bastante, assim, sabe? Porque eu falei, gente, já é real, não é futuro. Claro. Já para nós que somos o estado com IDH alto, que vocês falam, né? Falaram isso assim, a impressão que eu tenho, só que não, exatamente. Porque a gente não conseguiu ainda melhorar, né? No geral, eu acho assim. Que a busca por tratamento está aumentando também, né? Então, eu acho que existe esse movimento, talvez essa percepção das pessoas estarem buscando mais tratamento e mais prevenção. E mais informação. E mais informação. Hoje, por exemplo, eu pego muito no consultório paciente pré-gestação que quer mudar estilo de vida, perder peso para poder gestar com melhor qualidade. Então, mas a gente tem esse movimento, mas não supera os números, entendeu? No sentido, porque os números são alarmantes, assim, no sentido de ganho de peso da população mundial, né? Então, apesar de existir... E também, óbvio, né? Eu acho que aqui a cidade, nossa, chama... A Floripa chama para isso, né? Para o cuidado com a saúde, cidade litorânea. Mas os números realmente do crescimento de peso da população são... Mas se a gente fosse pegar desses 41 fatores que você colocou aí, né? Tirando genética, que você falou que genética tem... Genética é a oficina pronta, né? Se tu vai trabalhar na oficina ou não, é outros 500, foi a tua loteria, né? Exatamente. Nasceu então, assim, tu tens a oficina montada. Tu quer trabalhar, é decisão tua, né? Sim. Tirando genética, o que seriam, assim, talvez os fatores que mais chamam a atenção, o que assim, os fatores mais comuns ou mais fortes, mais evidentes ali? O mais comum é a dieta, né? O que mais impacta é a alimentação, não tenha dúvida, nos trabalhos, né? A gente sabe disso. Além da genética, a alimentação. Se fosse para, né? Sim. Porque hoje em dia, quando eu fiz residência, né? A gente era uma época que a gente contava muita caloria, né? Tanto que agora, né, na residência, assim, como que funcionou isso? Foi muito para caloria. Vocês lembram do Vigilantes do Peso, né? Então tinha toda uma classificação verde, amarelo, vermelho. Etc. Só que não se falava nada de saúde, né? Se a pessoa chegasse comendo 4 brigadeiros durante o dia, tu não podia falar mal, porque... Tava dentro das calorias. Exato, Claro que a gente explicava, mas enfim, era todo um conceito muito baseado... E aí, a nutrição foi para um outro lado, que é ótimo, que é a nutrição funcional.
que é melhorar os nutrientes daquilo que a gente já come no dia a dia. Por exemplo, se eu gosto de comer um bolo de cenoura, vou fazer um bolo de cenoura powered, né? Vai ser com uma farinha melhor, vou trocar esse açúcar aqui para ele, né? Ou vou botar um açúcar de fruta, vou deixar ele menos... mais natural, assim, menos industrializado. Isso, com menor açúcar livre, a gente diz. Mais fibras, né? Vou enganar um pouquinho meu cérebro, vou botar mais proteína e gordura boa. Tá. E isso é a nutrição funcional, que é maravilhosa. Mas daí o povo deletou a caloria. Então a gente pega direto gente comendo tudo fit, assim. Só comendo muita caloria. Exato. Assim, potes de amendoim, né? Que é uma outra discussão que a gente tem entre a gente, que o amendoim é um dos maiores alérgenos do adulto, né? E o pessoal tá comendo bastante pasta de amendoim, que não era um problema no Brasil e tá sendo agora, né? Alergia a amendoim é uma nova... Então é isso, assim. Se fosse para escolher, aí a gente tem aquele fator escondido da dieta, que é o álcool, né? Então, assim, dentro da dieta... Isso até é uma discussão entre os nutricionistas, se a gente coloca o álcool, porque dieta, né? Porque ele é um... Tá nas calorias consumidas. Mas tá nas calorias. Dieta do grego é modo de vida, né? Diaita, né? Que a palavra é modo de vida. Então, a gente, quando fala dieta aqui, é até bom a gente dar esse conceito, que dieta é teu modo de vida, né? O que tu come todos os dias. Não é aquela coisa da restrição. Então, a gente pede pro paciente, não liga e desliga a dieta. Não é 0 ou 80, é o caminho do meio, que é mais difícil. O caminho do meio... É tu pegar a tua semana e olhar o que eu consumo todo dia. Será que não dá pra ser... Será que tá bom isso aqui? Porque se eu consumo todo dia, de repente pode ter um aditivo químico aqui que tá me ajudando a manter a obesidade. Né? Um aditivo químico, ele pode te ajudar a manter a obesidade, porque ele é um disruptor endócrino, enfim. Então, é isso que a gente pensa, né? Que o diaíta tem que estar sempre sendo revisado, assim. Porque o álcool vai entrando, né? O álcool, ele vai aumentando, né? Ele vai dobrando. Aí tu começa o teu sextou já é na quinta, né? E a semana tem 7 dias. E é fácil, né? É rápido. Muita tolerância. Muita caloria, muito rápido, né? Sim. 570 tem uma garrafa de vinho Malbec, né? 570 calorias. E a gente percebe os pacientes 10 quilômetros. Uma barra de chocolate. Mais? Não, com exercício, tu nem consegue fazer esse paralelo. Porque... Uma barra de chocolate, eu prefiro a garrafa de vinho. Olha, tem toda uma negociação. Os aperitivos também. Isso é outra coisa também, né? Quando a gente fala, por exemplo, de... eu vou dar um exemplo aqui de refeição livre, né? Que o pessoal fala, refeição lixo, enfim, né? Nunca é só... por exemplo, vou fazer a minha bebida livre sendo uma taça de vinho. Mas é uma taça de vinho, aí é um prato de uma massa, né? Com uma sobremesa. Então, assim, tu vai dobrando, triplicando caloria, né? Então... E não tem problema. Desde que dentro da tua semana, beleza, né? Imagina, esses dias eu falei pro meu marido, eu preciso ir no Outback comer um tal... Né? Porque eu tava com muita saudade. Aí a gente foi... Cara, não tem problema nenhum. Imagina, o terrorismo nutricional é um problema também, né? Hoje em dia... Tem um CID para ortorexia, né? Que é você levar sua marmita em evento social. E tá acontecendo. Ortorexia, já é CID, né? É um tipo de transtorno também. Então, esse equilíbrio não é fácil, assim, né? É no evento social, não é no trabalho. Não, no trabalho tem que levar. No trabalho pode. Na clínica pode. No podcast pode também. Pode. É isso que eu quero dizer, assim. A gente tem que ter esse cuidado, porque também... Tá horrível, assim, é um tanto de Instagram fazendo terrorismo nutricional que as pacientes, elas dizem às vezes assim, eu tô tendo pensamentos de que tô culpada comendo carboidrato, por exemplo, né? E isso já é transtorno mental. Isso gera culpa, né? Já gera sofrimento mental. Vai descontar em outra né? coisa. Sim. Então, nem ao mar, nem à terra, o comer, ele tem que ser... de alguma forma intuitiva. Eu tenho uma amiga que sempre brinca com isso. Mas a minha intuição é muito ruim. Eu só tenho intuição com McDonald's e tal. Aí eu falo, não, então tá. Mas assim, porque tem um livro super famoso, né, atual, que é Comer Intuitivo, e a Sophie Deran, que é uma nutricionista lá da HC, ela fala muito sobre isso e tal. Mas, enfim, é um caminho que a gente tem que sempre se preocupar com o mental junto, né? Como é que tá sendo essa... É muita coisa, né? Vamos dar um break? É muita coisa.
Vou dar um break. Semana que vem. Cansaram já cansaram. Quer dizer, vamos fazer um break pra eles é semana que vem. Vamos ter que falar no próximo episódio sobre as consequências da obesidade. Agora a gente falou das causas. Vamos falar das consequências, uma pincelada sobre tratamento. Né? Ótimo. E temos muito a falar ainda sobre isso. Cris, Luísa, obrigado. Imagina. Vocês continuam, mas assim, só pra quem terminou aí, muito obrigado. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, pessoal. Tchau, a gente se vê semana que vem. Um abraço. A gente continua esse papo, hein? Continua aí, espera aí. Tchau, tchau.